Oi, pessoal, tudo bem? Passou mais um mês, né? E a gente continua aqui, à distância, mas pertinho, porque a gente está aqui procurando estudar e pensar juntos, né? Vamos, para começar o nosso momento aqui, eu vou convidar a todos para que a gente possa fazer uma prece, né? Possa, então, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, pedindo amparo, proteção, pedindo que nós possamos aprender a seguir os passos que Jesus veio nos trazer mais de pertinho, que nós possamos aprender nesses momentos a refletir, nos aproximarmos mais destes ensinamentos, procurarmos ser mais fraternos, procurarmos ser mais tolerantes, procurarmos olhar para nós mesmos, tentando nos melhorar, em vez de apontar o dedo para o nosso irmão, e que nesse momento possamos nos unir em muito amor, nos unir em muitas energias boas de esperança, de paz, e nestes momentos aqui procurar estar com Jesus bem presente em nossos corações para aproveitarmos esses ensinamentos, para aproveitarmos esses momentos. Que a paz esteja com todos e assim damos por aberta então a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Bom, o nosso tema hoje é um tema que nos faz pensar, nos faz refletir sobre uma série de coisas, né? Deveria ser um tema muito fácil para nós espíritas, mas preparando a palestra eu descobri que não é tão fácil assim, que a gente, apesar de tudo que já acredita, ainda dá uma vacilada quando começa a pensar nesse tema, tá? Hoje nós vamos falar então sobre o medo da morte. E por que eu disse que para nós deveria ser muito fácil? Porque nós, enquanto espíritas, né, acreditamos que a vida continua, acreditamos que tudo faz parte de uma mesma jornada, mas mesmo assim, a gente, quando fala da morte, a gente muitas vezes, na maioria das vezes até eu acho, dá aquela vacilada, dá aquela respirada mais fundo, né? Então, para muito poucos de nós, esse medo da morte está afastado. E se a gente lembrar, né, se até Chico Xavier, que era para nós assim o suprassumo, né, teve naquela passagem lá do avião, em que o avião parecia que ia cair, e ele se assustou, que o Emmanuel teve que vir até puxar as orelhas dele. Imagino que sobe para nós, né, réis mortais aqui. Então, vamos dar uma conversadinha sobre isso. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 941, ele coloca isso, que ainda muitas pessoas têm uma perplexidade diante desse tema, né, da morte. E que, por que isso acontecia, se isso na realidade é o futuro de todos nós, né? E é isso aí que a gente vai procurar conversar, vai procurar falar um pouquinho, né? O porquê que nós temos este medo. E isso, na realidade, vem porque nós ainda somos homens de pouca fé. Né? Ainda vacilamos muito dentro das crenças que nós temos. Acreditamos, mas não assim, realmente com todo o nosso coração. Acreditamos muito mais de uma forma teórica, né, do que realmente na forma prática. Mas a gente está aqui estudando, está aqui se esforçando exatamente por isso, que de tanto acreditar na teoria, isso passa a fazer parte integral da nossa vida e que a gente consiga, então, realmente ter essa tranquilidade, né? Para nós e para passarmos também para aqueles que estão à nossa volta. O porquê que a gente tem este medo? É porque, na realidade, as nossas lembranças, não é? Elas são muito mais das coisas mais difíceis que a gente já passou até aqui pelas escolhas meio erradas que a gente fez, né? Então, a lembrança que a gente tem não é a melhor. E aí, isso nos gera esse medo de que essa passagem possa nos trazer novamente, né, aquelas dificuldades em que nós mesmos nos colocamos em outras épocas.
Mas se a gente está se esforçando, se a gente está tentando ser melhor, se nós estamos estudando e é por isso que a gente precisa estudar e se preparar, certamente não vai ser tão ruim quanto já foi. Então isso já tem que ser um alívio para nós, né? Já vai ser melhor. E se nós formos homens de fé, nós vamos acreditar que realmente o nosso espírito guia, os nossos amigos protetores, os nossos familiares que já puderem, vão estar ali para nos amparar nessa passagem, né? Então a gente tem que aprender a se entregar, né? Aprender a fazer o nosso melhor aqui na Terra, para que a gente não deixe nenhuma amarra, não deixe nenhum peso nos prendendo aqui, e que a gente possa realmente sair, possa alçar voos, né, nessa jornada. E assim, o que é também nos dificulta e nos faz ter medo da morte? Porque nós ainda estamos muito mais ligados, infelizmente, no material do que no espiritual. Apesar da nossa vida, que a gente já sabe, a nossa vida verdadeira, ser a vida do espírito. Mas parece que quando a gente volta aqui para essa terra, a gente se liga tanto ainda a essa parte material, porque nós ainda estamos mais próximos dela, né? E isso aí nos dificulta. Nos dificulta porque a gente tem dificuldade de desapegar dos nossos bens, tem dificuldade de desapegar das pessoas que nós amamos, né? Tem dificuldade de desapegar de um monte de crenças que a gente desenvolve. E é por isso que a gente precisa conversar sobre tudo isso, porque esse desapego ele precisa ir sendo trabalhado ao longo da vida, para que quando chegar a hora da gente desapegar desse corpo que está nos abrigando agora, seja mais fácil, né? Que a gente não tenha medo de soltá-lo, que a gente possa se abrir para o outro lado. E assim, quantas e quantas provas a gente já teve e a gente tem diariamente de que essa passagem, se a gente se permitir, ela não vai ser assim tão difícil, tão ruim, né? Nós precisamos fazer, porque na realidade o que é a morte? É uma viagem. Né? Nós estamos voltando na realidade para a nossa casa. Mas muitas vezes quando a gente vai fazer uma viagem, a gente tem uma série de expectativas, a gente tem uma série de medos. Por quê? Ou porque a gente não fala a língua, né? Ou não lembra direito, vamos dizer como é que é, porque a gente não se prepara direito, porque quando a gente vai fazer uma viagem, pega um livro, estuda sobre aquele lugar para onde a gente está indo, né, a gente vai mais tranquilo. Quando a gente se prepara para isso, essa nossa viagem é mais tranquila. Mas o que normalmente nós fazemos? Nós queremos a viagem, nós ficamos na expectativa, nós ficamos na ansiedade. Ai, meu Deus, como é que vai ser? E aí já começamos a projetar um monte de coisas e já ficamos num temor que nos tira até energias, né? E em vez de muitas vezes fazer uma viagem maravilhosa, a gente já vai com uma angústia quando vai, né? E aí depois vê que todas aquelas expectativas que a gente tinha criado não se realizaram. Então nós só perdemos tempo. Então assim, vamos nos preparar para essa nossa viagem. Como? Fazendo isso que a gente está fazendo, né? Começando a desmistificar este momento morte. Começando a entender que isso é só uma mudança, vamos dizer assim, de estado. E é um retorno para a nossa casa. Então, quando a gente retorna para casa, se a gente limpou bem essa casa, preparou bem essa casa, e como é que a gente faz isso? Vivendo bem essa nossa vida aqui, né? E aí a gente vai voltar para um lugar bom, para um lugar melhor, né? Acho que a gente não tem que criar fantasias de que só porque nós somos espíritas, nós somos melhores ou mais especiais do que ninguém. Vamos passar pelas mesmas dificuldades e pelas mesmas, vamos dizer assim, etapas que todo mundo. Mas se a gente estiver melhor preparado, nós já vamos nos dar conta de algumas coisas, né? Já vamos dizer assim, tentar
compreender que se a gente não está conseguindo mais falar com os que estão aqui, se a gente não está conseguindo mais se comunicar com as pessoas que estão aqui, está num lugar diferente, que de repente aconteceu alguma coisa diferente. E vamos nos abrir, então, para essa aceitação desse lugar novo. Né? Se a gente estiver preparado para a morte, se a gente vai estar sempre ligado, vamos dizer assim, com o nosso anjo da guarda, com o nosso espírito protetor, que vai nos dar essa capacidade, né, de vivenciarmos de uma forma diferenciada isso aí. E assim, ó, quando a gente começa a pensar nesse medo, a gente já aprendeu, já estudou aqui também, de que é muito mais difícil a gente nascer, tanto que nós precisamos de 9 meses, né, para nos adaptarmos ao nascimento. E para a morte não é assim, né? E se a gente já nasceu e está bem aqui e esqueceu aquele momento difícil, não deve ser assim tão difícil também passar por esse processo, né? Só que como a gente esquece, a gente termina entrando no medo, né? E esse esquecimento, na realidade, faz parte ainda do nosso desenvolvimento espiritual, da nossa evolução espiritual. Porque quanto mais evoluídos espiritualmente nós estamos, mais fácil é essa passagem. Tanto que Jesus nunca temeu a morte, né? Ele queria que fosse afastado aquele cálice da vida dele, não porque ele tivesse medo da morte, mas porque ele sabia que se ele tivesse que sorver aquele cálice, era porque nós estávamos fazendo uma escolha ruim para nós humanos aqui, né? E que íamos ter dores e sofrimentos que não seriam necessárias se nós soubéssemos fazer uma outra escolha, se nós afastássemos esse cálice dele, né? Mas não foi por medo da morte, tanto que ele se entregou, tanto que ele voltou pouco tempo depois para mostrar que a morte na realidade não existe. É só uma etapa de mudança e de evolução. Mas nós, como ainda somos, né, crianças espirituais, no máximo adolescentes, ainda tememos muitas coisas. Necessitamos ainda muito dessa proteção do outro, né? E muitas vezes temos uma rebeldia, se já estamos na fase da adolescência espiritual, temos uma rebeldia que nos leva a ir contra ou achar que aquilo que está acontecendo não é o melhor, né? Até que a gente aprende a amadurecer dentro dessa evolução e ver que nada disso é assim, que tudo pode ser mais fácil. Então, é por isso que para os seres mais desenvolvidos, mais espiritualizados, a morte é uma transição muito tranquila, né? Quanto mais material nós somos, mais difícil é de encarar isso, né? E assim, nós também temos que nos dar conta de que as nossas ações aqui vão se refletir também nesse nosso momento de morte. Se nós estivermos com a nossa bagagem mais leve, né, vai ser mais fácil fazer essa transição. Nós vamos conseguir, vamos dizer assim, a nossa mala para essa viagem não vai estar tão pesada, mas nós é que vamos ter que escolher o que nós vamos botar dentro dessa mala, né? E para isso a gente precisa realmente se conscientizar de que nós somos seres espirituais e não materiais. Estamos seres materiais pela oportunidade que o Pai nos dá de evoluir, de progredir, de nos tornarmos pessoas melhores, né? De tirarmos essas pedras todas que a gente colocou nessa nossa mala e podermos botar ali, talvez flores, ou botar ali, em vez de transformar em mala, transformar numa sacolinha, né? Hoje a gente não está vendo isso quando a gente vai viajar. Antes as pessoas levavam aqueles malões cheios de coisa dentro, né? Agora, por uma necessidade de diminuir custos, né? A gente está levando uma mala pequenininha, está botando ali só o essencial, só o que a gente realmente precisa. Então é isso que a gente tem que aprender, a diminuir os nossos custos espirituais, né? Não botar tanta carga dentro dessa mala, poder deixar ela mais leve e poder fazer essa mudança, esse percurso, né?
O medo da morte, todos devem ter visto já aquele filme que é meio antigo, já o Ghost, né? Mas de vez em quando repete, então todos já devem de repente ter visto. Por que nós temos o medo da morte? Porque a gente ainda tem muito daquelas lembranças de quando a gente desencarnou e foi puxado pela sombra negra. Por quê? Porque ela estava dentro de nós, né? Mas tem aqueles que vão para a luz. Por quê? Porque já começaram a desenvolver luz dentro do seu coração. Então é isso que a gente está tentando fazer, né? A gente está tentando modificar as nossas sombras, está tentando acender essa nossa luzinha que está lá dentro de cada um, né? A gente está achando o interruptor. E se a gente acender uma luzinha pequena e acha que ela ainda está meio apagadinha, tá em nós irmos lá e comprar uma luz mais forte e trocarmos para essa luz mais forte. E é isso que a gente depende de cada um de nós, é isso que nós vamos ter que buscar como individualidade fazer, né? Que isso nós temos que nos dar conta. Nós somos individualidades com potencial de luz, com potencial de sermos deuses, né? Por quê? Porque Deus está dentro de nós e toda essa luz, então, que Ele é, nós somos. Só que a gente ainda está deixando ela apagadinha. Vamos começar a fazer com que ela aumente, com que ela brilhe mais, né? Nós estamos ainda como aquele diamante que está escondidinho lá dentro da rocha. Ele não deixa de ser diamante por estar lá dentro da rocha, mas para que ele possa se mostrar, né, em todo o seu esplendor, ele vai ter que sair de dentro da rocha. E sair de dentro da rocha é difícil, é complicado. Vão ter as dores, vai ter o sofrimento de ter que quebrar aquela pedra bruta que está ali, né? Para conseguir encontrar o diamante. E é isso que nós estamos fazendo a cada uma das nossas etapas de vida. Nós estamos aqui quebrando a pedra bruta para encontrar o diamante maravilhoso que cada um de nós é, né? E somos individualidades, com escolhas diferentes. Por isso que mesmo, vamos dizer assim, em desencarnes coletivos, em mortes onde muitos desencarnam juntos, o processo é individual para cada um, né? Então nós precisamos fazer essa nossa mudança, essa nossa modificação. E esse medo da morte, na realidade, ele também é uma coisa um pouco necessária, porque senão Deus não teria colocado, né? Quando nós voltamos aqui para essa terra, a gente precisa ter um pouquinho desse medo. Por quê? Porque senão a gente poderia, como somos crianças ainda, né? A gente poderia incorrer no risco de achar, não é bem assim que eu estou querendo, a vida não está saindo bem do jeito que a gente quer. Deleta, ou seja, puxa, né, a morte antes do tempo. Não quero ter esses sofrimentos. Deleta. Não, então nós precisamos ter o medo da morte. Por quê? Porque ele vai ser um freio também para esse nosso deletar. A gente só vai tentar de todas as formas ganhar o jogo, né? Vai tentar de todas as formas passar de fases, né? Para poder chegar lá naquele momento em que nós vamos vencer o jogo e aí vamos poder passar de fase. E é exatamente isso que é a vida, né? É um passar pelas etapas do jogo até chegar o momento de trocar a fase. E quando nós estamos prontos para trocar a fase, é o momento da nossa morte. E se a gente tiver feito, né, uma boa etapa, nós vamos tirar isso aí de letra. Vamos passar por esse processo, iniciar essa outra fase que a gente vai ter depois de uma maneira bem tranquila, né? Mas quando nós somos principiantes, e é isso que nós somos, até pegar as manhas do jogo, né, a gente vai, entre aspas, morrer muitas vezes antes, né? E até chegar aquele momento em que vamos nos tornando mais hábeis, vamos conseguindo saber como lidar com esse jogo e vamos nos tornar experts. Até o momento que nós vamos chegar lá
no finalzão, passamos por todas as etapas. Puxa, evoluímos. Agora nós não vamos só trocar de fases para uma fase mais difícil, né? Mas vamos realmente vencer esse jogo. E é isso que é ser um espírito evoluído. E esses não têm mais medo da morte, porque eles sabem que ela é só uma passagem, né? Outra coisa que nos traz dificuldade para a aceitação da morte é exatamente isso, essa dualidade que nesse mundo aqui nós temos. Ou é branco ou é preto, ou é bom ou é ruim, ou é vida ou é morte, né? Na espiritualidade isso não existe. Não existe, existe o cinza, existe o intermediário entre o bem e o mal, aqueles que já estão tentando se melhorar, né? E existe a percepção diferenciada realmente das coisas. Não é nem só vida, nem só morte. Isso tudo está interligado. A vida e a morte estão interligadas. É como o yin e o yang, quando uma acaba, começa a outra, e aí depende só em que ponto que a gente está. Se a gente está na vida material ou se a gente está na vida espiritual. Mas já não existe mais vida e morte. A gente compreende que tudo, na realidade, é vida. Vida de evolução, vida de progresso, vida de melhoria, não é? Então, o que a gente tem que aprender a fazer é isso, é quebrar essa dualidade, é saber ficar inteiro, ainda aqui, dentro dessa vida, porque daí a gente vai saber que se nós somos inteiros, não importa em que ponto a gente está e que a gente vai conseguir se desligar de uma forma mais tranquila, né? Também outra coisa que nos traz medo da morte são os traumas que a gente já viveu em outros tempos, né? Os tipos de morte que talvez a gente tenha tido ou as experiências que a gente teve no pós-morte, né? Ficamos, vamos dizer, fomos suicidas em algum tempo. E aí ficamos trancados ali junto com o corpo, tendo que ver o corpo se decompor, etc. E isso ficou guardadinho lá no cantinho da nossa mente, né? E aí muitas vezes a gente tem um medo que a gente não sabe nem de onde veio por causa desse trauma que está lá. Mas se nós começarmos a compreender que isso é só um trauma, que é só um processo, a gente pode lidar com esse medo e transformar esse medo em coragem para enfrentar a vida naquilo que ela precisar ser, né? E assim, a gente precisa conversar sobre isso em todos os momentos, não pode ir postergando, porque a gente nunca sabe qual vai ser o nosso momento de morte, né? Nessa vida aqui a gente sabe que cada um tem uma experiência e uma necessidade de experimentar coisas. Então, assim, pode ser que seja para uns ainda bem bebezinho, né? Para outros uma vida de 90, de 100 anos, como a gente está vendo hoje. Mas o importante é que a gente saiba aproveitar cada momento desta nossa oportunidade e compreender que, na realidade, mortos nós estamos aqui, né? Então não precisamos ter medo, porque se a vida verdadeira é a outra, né? Então nós não precisamos ter medo deste momento. Foi por isso que Jesus até disse lá, quando o discípulo queria segui-lo, né? Mas disse, mas só espera porque eu vou voltar para enterrar meu pai. E Jesus disse, deixa os mortos que enterre os mortos, né? É porque na realidade, o que ele quis dizer? Nós que estamos aqui na vida material é que estamos na realidade vivendo uma morte, a morte do nosso ser livre, do nosso ser integral, né? Estamos limitados. Então não precisamos ter medo daquele momento que vai nos trazer, na realidade, a libertação. É o elefante dentro da caixinha de fósforo, né? Puxa vida, sair de dentro dessa caixinha de fósforo é muito melhor. Mas isso nos gera angústia por essas ligações que a gente tem com o passado. Então, quem sabe, se em vez de ficar na ligação com o passado já passou. Nós vivemos bem o nosso presente para que o nosso futuro seja um futuro bem melhor, né? Mas são as nossas ações presentes, como a gente já falou em tantas outras vezes,
que vão nos permitir que esse nosso futuro seja um futuro melhor, seja um futuro de mais luz, né? E não vamos esquecer, a gente tem tanto medo da morte, mas na realidade nós passamos por esse processo todos os dias, de noite, quando a gente vai dormir. São pequenas mortes, né? A gente deita, dorme, liberta o nosso espírito, ele vai para algum lugar que, se a gente já está bem, se a gente já está buscando um entendimento melhor, se a gente pede ajuda até para o nosso anjo da guarda, a gente pode até, durante esse tempo, fazer bons trabalhos, estudar, se reequilibrar, né? Conversar com aqueles que estão do outro lado. A gente tem, vamos dizer assim, a angústia de perder aqueles que nós amamos aqui, mas tem muitos que nós amamos que já estão do outro lado, né? Então, talvez a gente possa fazer essa interação. Isso aí é como se fosse morrer. Só que daí, sei lá, 6 horas, 8 horas, nós vamos renascer. E então, a morte é também, se a gente souber fazer a entrega, é como se a gente estivesse passando por esse período do sono, né? Alguns têm pesadelos durante esse período do sono. Outros não têm lembrança nenhuma. E outros conseguem trazer lembranças muito boas. Então, quanto mais a gente se preparar, né, mais lembranças boas a gente vai poder ter. Então, é isso. Vamos nos preparar para esse nosso momento do sono maior, né? Do sono onde a gente vai largar essa roupagem aqui, não só mais por 6 ou por 8 horas, mas vai largar para todo sempre, né? Para continuar a nossa vida verdadeira, que é essa vida que a gente está vivendo. E quanto mais a gente puder, neste momento agora, ir buscando nos preparar melhor para o nosso sono pequeno aqui, nós vamos estar também nos preparando melhor para esse sono que vai durar mais tempo, né? Eu acho que é isso que a gente queria mais ou menos falar, assim, trazer isso, que a vida futura, ela é só uma continuação dessa vida que a gente está vivendo aqui. Então, quanto melhor a gente viver aqui, melhor vai ser essa vida futura. E quanto melhor a gente conseguir pensar e se relacionar, vamos dizer assim, com esse tema da morte, compreender que a gente não precisa ter esse medo, mas reconhecer que ele ainda está ali, né? Porque quando a gente reconhece o medo, a gente não faz de conta. A gente olha para ele e diz: medo, te reconheço, mas apesar de ti, eu vou adiante. Apesar de ti, eu vou me abrir para essas novas experiências. Aí vai ser tudo muito mais fácil da gente passar e da gente enfrentar, né? Bom, era mais ou menos isso aí que a gente tinha para falar, são só reflexões, né? Eu espero que possa ajudar vocês, assim como me ajudou. Foi um tema que no começo eu tive um pouco de dificuldade, aí me dei conta de que eu tinha esse medinho dentro de mim e precisava encarar ele de frente. Aí as coisas ficaram mais fáceis, né? E assim, estou criando um compromisso comigo mesmo, de começar a me relacionar diferente daqui para frente com esse tema, né? O convite que fica para todos nós, tá? Então, vou convidar a todos para que a gente feche então os nossos olhos, se ligue ao nosso Pai Maior, se ligue a todas essas energias de luz que estão aqui nos envolvendo, que a gente possa trazer essa nossa luz, que essas nossas luzes se unam, que nos torne mais fortes, nos torne mais equilibrados para vivenciar a nossa própria vida. E nesse momento que nós estamos enfrentando, onde tantos irmãos estão fazendo essa passagem, onde tantos irmãos estão com medo, estão angustiados, desesperançados, desesperados, vamos juntar as nossas luzes para levar a cada um deles essas energias de amor, energias de esperança, energia de fé, e energias que vão dar a coragem para enfrentar aquilo que cada um de nós, como individualidade, precisa.
que as energias de amor que Jesus veio nos trazer estejam presentes dentro dos nossos corações e que nós possamos refleti-las durante nossa vida, durante o nosso dia a dia. E que a paz e o amor sejam hoje e sempre esperanças de dias melhores e que nós possamos aprender a viver a nossa vida, não na dualidade, mas na inteireza dos nossos seres de luz. Que a paz esteja com todos. Muito obrigado, mais uma vez, por essa oportunidade e por esses momentos que a gente pode desfrutar juntos. Bom? Um beijo para todos e até a próxima oportunidade.